A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para falar a respeito de um ato glorioso do Senhor que Ele realizará na sua segunda vinda, que é a ressurreição dos salvos. Mas nós vamos ver também que esse é um assunto tratado em várias partes da Bíblia, mas de uma forma especial no livro de Apocalipse. E ele, aqui já no final, diz o seguinte, em 22, 18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, e do que estão escritos neste livro. A palavra diz também, em outras traduções, tirará o nome do livro da vida, que dá no mesmo, né? O resultado é o mesmo. Há um juízo para quem muda as profecias do Apocalipse. Mas nós vamos ver aqui como tem sido muito difundido várias mudanças na profecia do Apocalipse. Homens de Deus, respeitados, que a gente ama, que está aí a serviço do corpo de Cristo, tem de uma forma, não tem pensado no que está pregando a respeito do Apocalipse, está pregando contra o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse. Vamos ver a primeira mudança, a questão de Jesus vir a quarta trombeta. É a quarta ou sétima trombeta? Na realidade, a profecia no livro de Apocalipse, claro, diz que o segredo de Deus será quando o anjo tocar, o sétimo anjo do Apocalipse tocar a sua trombeta, ou seja, Jesus virá quando tocar a sétima trombeta. Então, quando quem prega que Jesus vem na quarta trombeta, ou alguns já estão até esquecendo de falar, não estão mais nem falando de trombeta, estão mudando a profecia do Apocalipse. Cuidado com o juízo. Aqui vemos também outra mudança, profecia da visibilidade. Apocalipse diz, 1,7 diz, todo olho verá. Apocalipse 1,7 diz, todo olho verá. Mas tem muita gente pregando aí que Jesus vem e de uma forma invisível leva o povo. Não é assim. Apocalipse diz que todo olho verá. E a palavra em várias outras partes diz que Jesus se mostrará lá, Jesus virá visível, Jesus virá iluminado das nuvens, ele será contemplado, né, admirado e por aí vai. Outra mudança da profecia do Apocalipse, quanto à ira futura. Aqui dizem que a ira futura é a grande tribulação, mas na realidade a ira futura é a manifestação do juízo de Deus, a manifestação da ira do juízo de Deus. Pode ler lá em Romanos 2, 5, 6 e 7, onde está explicando manifestação do juízo de Deus. Isso que é a ira de Deus. No tribunal ali, no julgamento final, será manifesta a sentença final ao lagar do fogo, ao lagar do fogo eterno, para aqueles que não foram salvos, não foram, serão lançados no lagar do fogo de Deus. Essa que é a ira, não é a grande tribulação. A grande tribulação tem alguma ira? Tem. A palavra mesmo diz a ira, a ira de Deus ali, mas do mesmo jeito que houve ira de Deus lá em Noé, quando exterminou aquele povo, como houve ira de Deus em Sodoma e Gomorra, como houve ira de Deus sobre o Egito ali na saída do povo, mas nenhuma dessas era a ira futura, A ira de Deus, que Jesus nos livra, é a ira do lagar, a ira da sentença ao lado do fogo. Nós temos uma outra mudança que eu quero deixar aqui para os irmãos verem. Alcance da profecia a respeito da segunda morte. Veja só, o Apocalipse 20 diz o seguinte, que sobre os que forem ressuscitados, bem-aventurado, vamos ler aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Então veja só, quando você muda a profecia da primeira ressurreição, dizendo que a primeira ressurreição é uma ressurreição secreta, essa passa a ser a primeira ressurreição. Se isso fosse verdade, qualquer outro que tivesse depois dela, qualquer outro que pudesse dizer assim que foi salvo, estaria debaixo da ira. Porque quem não tem, sobre quem está na primeira ressurreição, é que não cabe a ira de Deus. Então, se a ressurreição fosse fato secreta, essa seria a primeira. Então, veja só, essa é mais uma adulteração da profecia do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Cuidado, a primeira ressurreição é depois da grande tribulação. Se você traz ela para antes, você está mudando a profecia da isenção do lago de fogo, da isenção do poder da segunda morte. Porque a segunda morte só tem poder, não tem poder sobre quem está na primeira ressurreição. Se a primeira ressurreição é antes,
os demais estão em paz da segunda morte. Agora, se a primeira ressurreição é depois da grande tribulação, como de fato é, a Bíblia mostra isso, então ali sim, esses não têm poder da segunda morte. Amém? Vamos adiante. Outra mudança que eu quero deixar aqui para vocês: salvação de judeus e gentios. Nem todo mundo prega, a maioria esquenta o coração da igreja só dizendo: a igreja não vai passar da grande tribulação, a igreja não vai passar pela grande. É assim que aquece o coração do povo. Mas a realidade é que a realidade é que há salvação de gentios e judeus durante a grande tribulação. Não é só esse negócio de dizer que a igreja não vai passar da grande tribulação. Há outros ensino misturado nesse negócio de pré-tribulação. E um deles é esse: dizer que durante a grande tribulação será salvo só judeus. Mas a Bíblia fala lá claramente, em Apocalipse 7,14, de salvação de multidão de gente que vier de dentro da grande tribulação, de povos e línguas e raças, de todos os povos, línguas e raças. Como é que é salvação só de judeus? Não é assim. Essa é mais uma mudança que eu quero deixar aqui na profecia do Apocalipse. Mudou também outra profecia, que é a salvação por obras. Olha só, engraçado isso. A Bíblia inteira diz que obra não salva, mas quem prega arrebatamento secreto prega que durante a grande tribulação será a salvação por obras, humana. Jesus mesmo disse que isso é impossível ao homem. Em toda a Bíblia nós vemos que é impossível o homem se salvar. Jesus falou isso: é impossível ao homem. Então salvação é pela graça, através de Jesus. Não existe outro caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você diz que durante a grande tribulação haverá salvação de judeus ou de qualquer outra pessoa que não seja pelo sangue de Jesus, você está apresentando outro caminho de salvação. E isso não é verdade. A lei não salva ninguém. A palavra mesmo diz: olha, a lei não salva, nenhuma carne será salva pela lei. E se você já tirou, não é essa. Já vi até numa faculdade aí que eu estou fazendo teologia, estão dizendo, nem estão falando disso. Não estão mais nem falando da lei. Estão dizendo: não, sofrer. Olha, quando é que sofrimento traz salvação? Sofrimento humano é outro caminho. Você está, na realidade, adulterando a profecia, porque lá em Apocalipse está dizendo: lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando você diz que é pelas obras, pelo sofrimento, você está mudando a profecia do Apocalipse. Amém? Vamos adiante. Outra mudança. Essa aqui é muito interessante, que é a profecia dos salvos estar na grande tribulação. Veja só, todo esse ensino de dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é para dizer que a igreja não está na grande tribulação. Eu não vou poder ler todos os versículos, mas vou citar para você ler em casa. Apocalipse 2,10 fala que a igreja estará lá. Apocalipse 6,9, 6,11, 7,14, Apocalipse 9,4, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 13, 7, Apocalipse 13,8. Veja só, esse 13,8 eu vou ler, só para vocês verem aqui: adorar todos que habitam na terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Olha só, ali está falando que muitos estão adorando que não estão com o nome escrito no livro da vida. Se tem gente que não está adorando a besta, é porque o nome está escrito no livro da vida. Quem é esse povo? Se não a igreja, se não o salvo. Aqui Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Como é que a igreja não está lá? Como é que o corpo de Cristo não está lá? Se guarda a fé em Jesus. Quem é que guarda a fé em Jesus? Estou dizendo que a igreja não está na grande tribulação, mas veja esse versículo: aqui estão os que guardam a fé em Jesus. Podemos dizer outra coisa desse versículo? Judeu guarda a fé em Jesus? Porque ele diz que lá é judeus, que estão na grande tribulação. Aqui estão os que guardam a fé em Jesus. É o corpo de Cristo. E mesmo que fosse judeu, o corpo de Cristo, os salvos, é composto de judeus e gentios. Não tem essa separação, esse engano. Não existe separação. O corpo de Cristo, Paulo explica isso nas cartas dele. Você pode ler as cartas, principalmente Romanos. Claramente explica, e Coríntios também explica, que o corpo de Cristo é um só corpo, formado por gentios e judeus. E se está lá, ainda que fosse só judeus, pertence ao corpo de Cristo, que vai ser arrebatado de uma vez só. Amém? Vamos adiante. Outra mudança. Apocalipse Apocalipse 24, só para tu ter certeza, o último versículo que eu vou ler, que a igreja estará, o corpo de Cristo, melhor dizendo, o corpo de Cristo estará lá. Aqui veja só o versículo 20, capítulo 20, versículo 4. E vi aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus.
pelo testemunho de Jesus. Apocalipse 20, já ouvi dizer que Apocalipse lá do versículo 12 em diante já não fala mais da igreja. Aqui estão os que guardam o testemunho de Jesus. Quem é que guarda o testemunho de Jesus se não é a igreja? A igreja está lá dentro da grande tribulação e a igreja precisa ser preparada para isso. Se ficar o adversário quer que esse engano continue já há quase 200 anos aí pregando isso, por quê? Porque ele quer que a igreja esteja preparada para esse evento. A igreja tem que estar preparada porque ela tem uma missão muito importante de testemunhar de Jesus durante a grande tribulação. Outra mudança do Apocalipse, para não ficar demorado mais esse vídeo. A profecia do início do milênio. Eles dizem que Jesus vem, leva a igreja, depois de 7 anos, não sei onde acharam isso, volta com a igreja para arrebatar gente. Mas a Apocalipse diz que o início do milênio é ante o toque da 7ª trombeta. Os reis vieram a ser do Senhor, 7ª trombeta. E diz que a igreja será arrebatada na 7ª trombeta. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, cumprirá o segredo de Deus. Ou seja, os dois eventos espirituais, arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo e o início do milênio, é no mesmo ato temporal, profético da 7ª trombeta. Não existe interstício, não existe espaço entre um evento e outro. Jesus vem e inicia, ressalva, ressuscita os salvos, se une com ele nas nuvens, né, os salvos e os transformados, e inicia o milênio, no mesmo ato, quando Jesus vier. Jesus não vem uma vez para arrebatar e depois vem uma vez para começar o milênio, não. Isso é história, isso não existe. Aí veja só, outra mudança. Prisão do dragão, veja só. Como eles dizem que Jesus vem escondido, não prende o dragão, não prende o anticristo no início da 7ª trombeta e nem destrói o anticristo quando ele vier com o esplendor da sua vinda. Mas na realidade Jesus vem e destrói o anticristo e antes de iniciar o milênio, ele prende o dragão por 1000 anos. No mesmo ato, Jesus quando vier, o ato da segunda vinda de Jesus tem muitas ações poderosas: ressurreição de salvo, transformação de salvo, início de milênio, extermínio do anticristo, início do milênio, prisão do dragão, tudo isso antes da 7ª trombeta. Quando Jesus vier a segunda vez, vai fazer tudo isso. Ele não vem uma vez para fazer uma coisa, vem outra para fazer outra, não. Isso não existe. Prisão do dragão é quando ele vier na segunda vinda, quando ele vier para arrebatar seu povo. Ele elimina, não vai levar a igreja e deixar esse mundo na mão do dragão, não. O dragão vai estar preso. Jesus vem, prende o dragão e começa o milênio. Isso aqui não vai ficar sem dono, não. Jesus estará reinando aqui, Jesus estará no trono aqui. Aí veja só, ressurreição única, já falamos, a ressurreição dos salvos é única. A profecia, mas sobre esses mortos, que não reviverão até que 1000 anos se cumpra. A profecia da ressurreição do salvo é única. E aqui tem vários versículos. Apocalipse 19, 9, que diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Apocalipse 26, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. É singular, é na primeira ressurreição. Então, não várias ressurreições, é na primeira ressurreição. Esses são os salvos do Senhor. Quando você diz que há um grupo de salvos que foi ressuscitado escondido, e depois um grupo de salvos ressuscitado ao vivo, você está mudando a profecia. Na realidade, é singular. Ou ela ocorreu, e outra coisa interessante, o corpo de Cristo não é um só. É interessante você ver as pessoas que pregam pré-tribulação pregar que o corpo de Cristo é um só. Porque se o corpo de Cristo é um só, se isso aqui é o corpo de Cristo, Jesus veio para buscar o corpo de Cristo, buscou, acabou. Ou ele é único ou não é único. Mas a Bíblia é repleta de versículos dizendo que o corpo de Cristo é um só. É um só Espírito, um só esperança. Louvamos até com isso, um só corpo, um só Espírito. E verdadeiramente é um só Espírito. Há muitas referências mostrando que a ressurreição é única. Mas mudaram a profecia apocalíptica dizendo que haverá 2 ressurreições. Uma outra mudança aqui, a vinda do Senhor ante a 7ª trombeta. Já falamos isso, mas vou repetir aqui. O toque de trombeta, abertura de selo e derramar de taça são eventos próprios, presença do anticristo, são atos que estarão dentro da grande tribulação. Não existe toque de trombeta antes da grande tribulação, é outro engano. Antes da grande tribulação, toque de trombeta é dentro da grande tribulação. O que você está vendo aí não é toque de trombeta, são sinais dos princípios das dores. Não confunda sinais dos princípios das dores com toque de trombeta. Toque de trombeta são eventos
terríveis, provocados por homens, não é provocado por Deus através dos anjos. Não é assunto de homens, não é assunto da natureza, não é a natureza que revelou, não é um homem que tocou fogo e queimado. Nós sabemos que não pode fazer tudo isso, mas tudo isso são princípios das dores, não só a dor plena. A dor do parto é a grande tribulação, é lá que tem toque de trombeta. Então veja só, a 7ª trombeta tocará perto do fim da grande tribulação. E Jesus virá nesse momento. Jesus não vem antes, no quarto da trombeta. Quem é midi-tribulacionista acha que vem no meio. Criaram essa versão para dizer que o anticristo já estaria presente. Hoje em dia ninguém nem se preocupa mais com a profecia que Paulo falou. Não vos deixe enganar. O anticristo tem que estar presente. O anticristo, Paulo falou, o anticristo não será assim que antes vem o anticristo. O anticristo tem que estar presente. Então veja só, é ante a 7ª trombeta. Vamos adiante, outra mudança. O dia da vinda de Jesus. Desconhecimento do dia da vinda de Jesus. Toda essa construção é para dizer que o dia e a hora ninguém sabe. É o segredo que só Deus Pai sabe. Mas o desconhecido é o dia e a hora. O desconhecimento é do dia e da hora, não é dos eventos escondidos, por isso Jesus veio escondido. É o despercebido. Trocar a ideia de despercebido por apercebido por despercebido. Não estáis vós apercebido. Aperceber é uma palavra que significa estar provido, estar municiado, estar na posse de alguma coisa. Então o que é que o crente tem que estar apercebido? Estáis vós também apercebido. Está municiado de quê? O que o Senhor sempre fala? Com as vestes limpas, com as vestes de salvação. Vós não, até uma passagem, vós não sois filhos das trevas, por isso não vão pegar desprevenido, não estáis nu, está vestido com a justiça de Deus. Estáis vós também apercebido. Então veja só, é isso que é estar apercebido, é estar municiado do óleo do Espírito Santo, porque as virgens loucas, que nem tem óleo nem tem fogo, não vai entrar no céu, não tem batismo com o Espírito Santo. É isso que a igreja tem que ter. Mudou também a profecia do salvo estar dentro da grande tribulação. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso. Vamos adiante. Outra mudança que eu quero deixar aqui, só esse como alerta para os irmãos dele, a quantidade de mudança do profético que essa pregação de vinda de Jesus antes da grande tribulação provocou na profecia do Apocalipse. A questão de guardar na hora da tentação, né? Jesus guarda os seus servos em qualquer momento. Guardar quer dizer proteger, não quer dizer esconder somente. Pode ser escondido? Pode. Como é que Deus guardou Noé? Ele tirou ele lá do mundo, arrebatou ele para outro planeta, para o céu, para ele não sofrer. Como é que ele guardou Ló? E tudo isso, Jesus disse, será como o dia de Ló, será como o dia de Noé. O que aconteceu ali que é tipológico? Não é tudo que é ali que se aplica, mas o que se aplica às nossas vidas? Porque até mesmo o evento Ló, com relação a Ló ter saído da Sodoma, é diferente de Noé, que Noé não saiu para outro lugar, mas Noé estava dentro da arca. Então veja só, Deus vai nos guardar, como guardou os amigos de Daniel dentro da fogueira, mesmo estando ali dentro da fogueira. O Senhor não tirou, pelo contrário, olha só, já vi gente querendo dizer, Deus sempre tira os seus servos, os seus justos, porque tem um versículo que fala aí, Deus tira os justos, mas não é num geralzão assim. Por quê? Porque quem é que fez José ir para sofrimento lá no Egito? Não foi Deus? Nós vemos que até Deus mesmo mandou um homem ali, que na realidade pareceu um anjo, para que ele encontrasse, soubesse onde estavam os irmãos deles, que ia prender, jogar no buraco lá, para depois vender como escravo. Quem foi que botou o povo do Senhor no Egito? Quem foi que botou o dilúvio sobre o mundo de então? Quem foi que levou Daniel e os amigos dele para o Egito? Não foi Deus? Quem foi que trouxe Jesus, o maior exemplo de sofrimento, foi Jesus ter vindo ao mundo para sofrer o holocausto, para sofrer ali o sacrifício. Não foi Deus? Então veja só, não acredite em discurso doce, Deus sempre tira o seu povo para não sofrer. Não, a oração de Jesus assim, não tire do mundo, mas livre do mal. Jesus nos guarda do mal, o Senhor nos protege da hora da tentação. O anticristo via antes de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Você normalmente não vê ninguém que prega que Jesus vem antes da grande tribulação falar a respeito do anticristo. Por quê? Porque Paulo foi categórico. Não vos deixe enganar. Não será assim sem que antes venha o Cristo. O anticristo são duas profecias. E a outra é a apostasia generalizada. Vem a apostasia e o anticristo.
Então veja só, não vou nem falar da apostasia, porque hoje em dia você vê que os crentes estão apostatando da fé de montão, mas é só o início. Haverá um momento em que ninguém vai querer mais saber de Bíblia, de nada. E está aí o mundo sendo tomado por doutrinações que não aceita Deus, não aceita a Bíblia, e os crentes mesmo seguindo isso. Então veja só, na realidade, o anticristo, ele estará presente. Foi o que Paulo falou, ninguém vos engane, porque aí Paulo ainda foi mais enfático no Espírito, dizer, ainda que anjos apareçam para pregar outro evangelho, ainda que eu mesmo agora quero pregar outro evangelho, não é assim. Ele diz, olha, creia, eu não estava com vocês, não falava que era assim, não é ensino tradicional que o anticristo tem que vir. Como é que hoje tem tanta gente crendo que Jesus pode vir sem que o anticristo esteja aí? Faça uma pergunta para quem te pregar que Jesus pode voltar agora, nesse exato momento. Onde é que está o anticristo? Porque se esse vídeo já tiver passado alguns anos e o anticristo estiver presente, então pode ser que sim. Mas se o anticristo não tiver, a palavra de Deus é mentirosa? Deus vela vai cumprir a sua palavra. Ele diz, só vem quando o anticristo estiver. Jesus mesmo falou, quando vê abominações tal, não deve estar, então quem lê entenda. Então até Jesus citou que o anticristo deve estar presente. Então como é que se prega todo dia que Jesus vem sem o anticristo estar presente? Não pode ser, é uma mudança, é uma adulteração do profético. Jesus falou, a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então foi Jesus que falou que o anticristo deve estar presente. E veja só o que disse o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 3. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, está dizendo que o dia de Cristo não está perto, porque toda vez que falar que Jesus está à porta, está chegando, é para já, não vai demorar, é para a geração do toque da sétima trombeta, não é para qualquer geração. Veja assim, está perto, ninguém de maneira alguma engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifesta o pecado do filho da perdição. Então veja só, não se deixe enganar. E Jesus, quando falou a respeito da vida dele, falou de engano. Quando Paulo está falando aqui no Espírito, também falando de engano. E falou que no final do tempo surgirão falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, falsos crentes. Então veja só, é um momento de muita cautela que o servo de Deus deve ter. E principalmente preservar a sua vida. Se você pregar contra o Apocalipse, você está botando seu pescoço na guilhotina. Mudou a profecia das bodas do Cordeiro. Olha só que coisa interessante. Onde é que está escrito que serão 7 anos de boda de Cordeiro? Em lugar nenhum. Isso é invenção teológica. Não creio nisso não. A boda do Cordeiro, Oséias fala disso, né? A boda do Cordeiro é um evento, Oséias 2, 19 e 20, desposar-te-ei comigo para sempre. É uma união com Cristo para sempre. É um gozo lá nas cartas, diz que é um gozo que terá início e não terá fim. Né? Então veja só, casamento, desposar, casamento quer dizer união, é união para sempre, não é união de uma festa de 7 dias não. 7 dias não existe em lugar nenhum, nem de 3 anos e meio. Não sei onde é que foi parar os 7 anos quando eles mudaram a vinda de Jesus para o meio da grande tribulação, para a quarta trombeta. Profecia da salvação pelo sangue de Jesus. Até isso, essa profecia de vinda de Jesus antes da grande tribulação mudou até isso. Jesus foi categórico, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra é repleta desde já direta, significando que ninguém pode agradar a Deus por si só. Foi por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque não tinha ali a presença do sangue, não tinha ali aquilo que apontava para Jesus. Eu até creio que se ele tivesse botado as primícias dos frutos, talvez Deus tivesse aceitado, porque havia no Levítico o sacrifício das primícias, que apontava para Jesus, o primogênito. Mas como ele apresentou algo do homem, Deus não aceitou, que era os frutos da terra. Então veja só, irmão, salvação é só pelo sangue de Jesus. Quando você pregar que Jesus vem antes da grande tribulação, você está dizendo que há salvação por atos humanos, porque a próxima salvação não é pelo sangue de Jesus. A próxima salvação, os pré-tribulacionistas sempre dizem que é por força, que é por sofrimento, que é pela lei, e não é pelo sangue de Jesus. Como é que os judeus não conseguiram alcançar justiça pela sua força ou pelas obras da lei, agora durante a grande tribulação vai alcançar o que eles não alcançaram, tropeçaram, como diz a Bíblia, na pedra de tropeço. Então esse é um assunto que no vídeo específico eu vou tratar disso. E muda a profecia do Apocalipse por quê? Porque lá mesmo no 7,14 lavaram, branquearam no sangue do Cordeiro.
Aqueles que vieram da grande tribulação, branqueados no sangue do Cordeiro. E você está dizendo que será salvo por esforço. Você está mudando o profético. Não vale isso não, porque há juízo nisso. É a existência de um só corpo. Outra coisa. É mudar, o corpo de Cristo é um só. Mudar a profecia, quando você diz que há um grupo, um corpo que é arrebatado antes e um corpo que é arrebatado depois, você está dizendo que Jesus ele tem dois corpos e uma só cabeça. Que tipo de coisa é essa que tem dois corpos emendados na cabeça só? Na realidade, o corpo de Cristo é um só, composto de gentios e judeus. A Bíblia está repleta de ensino mostrando isso. O Israel de Deus, né, é um só, para reunir um só corpo. A palavra fala muitos versículos sobre isso, né? Então veja só, bem-aventurados santos aqueles que guardam a fé, que são chamados para a boda do Cordeiro, né? Amém? Amém. Outra mudança do profético, da profecia de Apocalipse. Jesus vem como um ladrão. Isso é muito engraçado, esse negócio. Jesus vem como um ladrão. Isso aqui dá um vídeo inteiro falar sobre isso, mas vamos falar aqui um pouco sobre esse assunto. Em Apocalipse 14, 12 diz assim: virei sobre ti como um ladrão, não saberás que hora virei sobre ti. Apocalipse 16, 15 diz assim: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, não veja as suas vergonhas. Vou falar pouco por causa esse vídeo é só um apanhado geral. Eu vou gravar vídeos específicos sobre esse assunto. Mas veja só, um ladrão é uma figura que o Senhor usa também lá no livro de Mateus, junto com a grávida. A gravidez dura em torno de 9 meses. E Jesus faz a comparação da vida dele com a vida de uma grávida, com a gravidez. E veja só, o que acontece nesses dois eventos para a gente entender que são semelhantes? O que tem a ver a gravidez com um ladrão e com a vida de Jesus? Simplesmente porque o dia e a hora que a grávida vai receber a criança, que ela vai dar à luz, ela não sabe o dia e a hora. Tá certo? Da mesma forma, você não sabe quando pode aparecer um ladrão na sua casa. O dia e a hora você não sabe. Da mesma forma, você não sabe o dia e a hora em que Jesus virá. Embora a grávida saiba que depois de 9 meses, a qualquer momento ela pode chegar. Embora nós saibamos que a qualquer momento, depois da grande tribulação, Jesus pode vir. E se você mora na cidade, num local muito perigoso, a qualquer momento pode aparecer um ladrão. Mas não é tudo que é um ladrão, que acontece com o ladrão, que você pode usar como tipo da vida de Jesus. Não é tudo que acontece na gravidez que você pode usar como tipo da vida do Senhor Jesus. E uma das coisas que você não pode usar para desconhecimento do dia e a hora, que é disso que nós estamos falando, desconhecimento do dia e a hora, é que o ladrão vem escondido. Porque há ladrões que vêm com a arma que chega de dia. Chega armado, há ladrões que não vêm sozinhos, vêm de bando. Há ladrões que não vêm, fura a parede, fura o chão, como a gente sabe aí vira até filme, fura o buraco e entra dentro do banco. Então veja só, isso se aplica a Jesus. Há ladrões que vêm e matam. Jesus vem para matar? Nem mesmo uma coisa que tem sido pregada. Jesus vem e leva o que é valioso. Jesus não é ladrão. Jesus pega o que é dele, a igreja é dele, o corpo é dele. Se ele está pegando o que o corpo é dele, não está roubando coisa dos outros. O ladrão vem para pegar o que não é dele. Jesus vem para buscar a sua igreja, que ele lavou, ele comprou com alto preço, então é dele. Se você chegar na sua casa de madrugada, meia-noite, qualquer hora, e você pegar o que é seu, você é ladrão? Não é, nem isso serve como tipo da vida de Jesus. Jesus não é ladrão. Ele vem buscar os seus, que ele pagou um alto preço, um povo valioso para ele demais. Não se pode usar qualquer coisa como tipo, simplesmente para dizer que Jesus vem escondido. Ora, quantos ladrões vêm aos olhos de todos? E outra coisa, ladrão não anuncia o dia que vem não. Como é que ele vem? Um monte de sinais que vem não. E Jesus anuncia todos os dias sinais precipitadores, né, guerra, rumor de guerra e todos que estão aí. E também durante a grande tribulação, o sofrimento ali gerado por anjos, tudo é anunciando: eu estou chegando, eu estou à porta. Para ver como é tão diferente da vida de um ladrão. A única coisa que se deve usar como um ladrão é que você não sabe o dia e a hora. E aí está de acordo com o Apocalipse, aí está de acordo com o resto da profecia. Senão você está rasgando a profecia. Outra mudança, iminência da vinda de Jesus. A gente que diz, não, se soubesse
se fosse depois da grande tribulação, todo mundo sabia. Mas não é verdade. Se te perguntar hoje, quantos anos você tem? Parou para pensar nisso? Você diz 10 anos, 11 meses, 29 dias. Você diz simplesmente 10 anos. Eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50. Você não diz anos, dia e tantas horas. Mesmo depois da grande tribulação, você sabe que Jesus está à porta. Jesus pode vir a qualquer momento. O toque da trombeta está aí. Os sinais que ele disse que ia acontecer durante a destruição, durante o toque da sétima trombeta, está acontecendo. Ou seja, Jesus está chegando. Mas o dia e a hora ainda não sei. É o dia e a hora que você não sabe. Embora a gente sabendo que a grande tribulação é 7 anos, mesmo assim a gente não sabe o dia e a hora, o desconhecimento do dia e a hora. E mesmo que todos os sinais da grávida, está doendo, está dilatando, o médico está olhando, está a barriga, mesmo quando o sangue ainda não sabe o dia, a hora. Pode até descobrir hoje, mas não sabe a hora ainda. Da mesma forma é Jesus. Os sinais estão aí, é iminente que ele está chegando, mas você ainda não tem como precisar. Até porque os 7 anos da grande tribulação, você sabe como é que ele começou a contar? É no momento em que o anticristo fez acordo, é no momento que o anticristo foi recuperado, é no momento, em que momento começou a contar os 7 anos da grande tribulação? Em que momento começou a contar a assinatura da paz que ele vai fazer mundial? É no momento que ele assina? É no momento que você sabe que leis, às vezes você assina uma lei e ela vai começar a valer daqui a um ano. É de que momento é que esses acordos de paz vai começar a contar? Então não tem que você precisar, a iminência não tem a ver com eventos sucessivos. Iminência tem a ver com tempo, com ocorrência iminente. Está próximo, já é daqui a pouco, mas você ainda não tem precisão absoluta. Quando eles mudaram a iminência, a história de iminência, eles fizeram uma mudança no profético de novo. Veja a mudança sobre o toque de trombeta. Já falamos muito aqui sobre o toque de trombeta, mas como eu estou seguindo aqui o roteiro, vejam. Toque de trombeta, o que está aí não é toque de trombeta. Estamos aí, pelo menos hoje, aqui nesse ano, de 2022, é sinais do princípio da dor. Toque de trombeta tem sinais específicos. Deus não mente. Ele falou como vai ser, o que vai acontecer em cada um toque daquelas trombetas. Destruição dos navios, toda a quantidade absurda de navios do mundo. Destruição por atitude de anjo. Por atitudes realizadas pelo Senhor através dos anjos. Não é a ação da natureza nem do homem. Você começa a observar que durante o toque das trombetas, o homem é paciente. E às vezes a natureza é paciente. Está sofrendo. Ele não está executando. É o adversário cutucando de um lado e Deus permitindo do outro como juízo. Como ira da pré-tribulação. Não é a ira futura. Como a ira ali, Deus trazendo juízo. E outra coisa, é para salvação de vidas. É o Deus amoroso dizendo para essa igreja morna de Laodiceia, para aquele povo incrédulo, lembra da apostasia? Olha, o que está falado, o que está profetizado é real. Não é para a morte. Dá para imaginar uma ira de Deus que gera festa no céu? Pois é, a grande tribulação gerará muita festa no céu, porque milhões e milhões vêm da grande tribulação lavar as vestes do seu Cordeiro. Então Deus está salvando vida durante a grande tribulação. A natureza jurídica, por assim dizer, da grande tribulação não é destruição, não é ira. A natureza jurídica de Deus, apesar de ter uma ira ali, é o castigo, é o juízo de Deus, um Pai amoroso, querendo salvar da verdadeira ira que vem logo depois, que é o tribunal, manifestação do juízo. Uma última aqui, mudança do profético, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem vários sonhos aqui que o Senhor deu a respeito, mas como sonho, tem gente, fiquei sabendo de um grande pregador que recebeu um sonho de Jesus viria no ano 2017, e eu na época eu fiquei assim só olhando para ele, mas porque eu fiquei pensando, cadê o anticristo? E já passou 2017, estamos em 2022. Então veja só, eu não vou ler o sonho aqui porque você pode dizer, não, mas eu tenho um sonho dizendo que Jesus vem amanhã, mas eu sei que sonhos pode ser de Deus ou não. Se você botar diante das ovelhas, lembra aquele episódio de Jacó, botava listrada, as ovelhas pariam listrada, mostrava a outra vara e elas produziam de acordo com as varas. Se você ficar pregando na sua igreja, Jesus vem amanhã, vai ter gente entregando sonho que Jesus vem amanhã. Mas se você pregar a palavra de Deus, como o Senhor falou, prega só a Bíblia, a igreja vai começar a produzir filhos, produzir sonhos, dons verdadeiros de vida de Cristo, de acordo com a palavra do Senhor. Não existe dons espirituais. Eu creio muito em dons, sou batizado com o Espírito Santo, tenho dons espirituais, creio em dons, principalmente quando chega através de sonhos, que você é uma pessoa isenta, a não ser que ela aumentou ou se traiu alguma coisa ali na hora de escrever, ela ninguém tem culpa de ter sonho. Mas veja só,
Bota a Bíblia diante do teu rebanho. A Bíblia, a palavra do Senhor, num sonho que me entregaram em 2010, falava o seguinte: uma igreja poderosa, que eu respeito muito, que eu amo, disse o seguinte: muitos pastores de lá não serão arrebatados. E o irmão que me entregou no sonho dizia assim: porque estão pregando filosofia a respeito do arrebatamento. E lá prega pré-tribulação. Então veja só, não pregue filosofia a respeito da vinda de Jesus, não, meu irmão. Pregue a Bíblia. No sonho do irmão lá dizia: quem pregava as igrejas, pregava só a Bíblia, havia muita salvação de vidas. E é isso que Deus quer. Deus não quer nós pregando filosofia humana, Deus quer nós pregando a palavra dele. Nós somos chamados de ir anunciar o Evangelho. E Paulo diz claramente: outro evangelho diferente do que ele pregou é amaldiçoado. E Paulo nem fez qualquer referência à vinda secreta, à vinda antes da grande tribulação, à divisão do corpo. Pelo contrário, foi o que mais ensinou que o corpo é um só. Nada ensinou a respeito de arrebatamento na quarta trombeta. Nada disso ele ensinou. E o que ele disse? Maldito seja o evangelho diferente do que eu preguei. Não creia nesse evangelho de Jesus venha antes da grande tribulação, não, porque isso não é evangelho bíblico. Por mais que tenham construído um monte de coisas em volta disso, se você botar, como o Senhor tem me mandado há mais de 12 anos estudar esse assunto, diante da Bíblia você vê que esse castelo de areia não subsiste, porque a Bíblia é uma só direção. Jesus, como a palavra dele mesmo diz: não vos deixe enganar, depois das aflições daquele dia verão vir o fim do ano. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.